Bom dia, irmãos. Crescimento espiritual nos dão bagagem para continuar desenvolvendo um relacionamento saudável com Deus. Como nós estamos sem a projeção, é mais importante que você abra de forma alternada os textos desses 2 capítulos de Ageu, buscando esse nosso tema que é desenvolvendo um relacionamento com o homem. Nós vemos ao longo das páginas da Bíblia e aqueles momentos, ele faz isso com Abel, ele faz isso com Noé, ele faz isso com Abraão, com Isaac, com Jacó. São apenas alguns dos exemplos que mostram Deus tomando a iniciativa do relacionamento. E na verdade, quando nós olhamos para os profetas ou mesmo para as páginas do Novo Testamento, nós vemos aquela mensagem: voltar, regressar ao relacionamento com Deus. Ageu é um desses profetas. Ele é convocado por Deus, ele prega ao longo de um período de 4 meses, 4 mensagens, e todas elas chamando o povo a restaurar o seu relacionamento com Deus. Na verdade, quando nós olhamos a situação daquele povo, e é importante a gente fazer isso, e eu vou fazer de forma bem rápida para que a gente perceba, eles tinham voltado do cativeiro recentemente. Alguns cálculos dizem que 1 década, 15 anos, 16 anos fazem que o primeiro grupo retornou do cativeiro, e o cativeiro babilônico tinha sido um momento muito impactante na vida daquele povo. Tem textos como o Salmo 137, 1, que diz assim: junto aos rios da Babilônia nós nos sentávamos e chorávamos com saudade de Sião. Eles começam a refletir sobre o período em que eles passavam lá, e eles dizem: puxa, nós estávamos longe de Jerusalém, longe do templo, longe de Deus. Como nós poderíamos cantar? Então nós sentávamos junto aos rios da Babilônia e chorávamos. Eu, quando leio esses textos, eu fico impactado para ver a situação do homem quando ele se percebe longe de Deus. Ele tem aquele momento em que ele se dá conta de que ele está longe de Deus e tem uma certa dificuldade em se aproximar de Deus. Mas o texto continua e Deus ouve o clamor daquele povo, os traz de volta, sonham como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor por esses. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Aqui, quando eles se percebem de novo na presença de Deus, perto de Deus, acolhido por Deus, vocês percebem a grande transformação que há entre esses 2 textos? Antes, longe de Deus, nós chorávamos. Agora, perto de Deus, a nossa boca se enche de riso, o nosso coração de cântico, e as pessoas à volta percebem as grandes coisas que o Senhor fez por nós. Mas o fato é que eles voltaram, restauraram o culto do dia a dia, eram muito intensas. As suas casas estavam destruídas, a sua cidade estavam destruídas, os inimigos à sua volta estavam por ali, e parece que esse povo, em curto espaço de tempo, estabelece a sua prioridade, e na sua prioridade não está Deus. E Deus chama o profeta Ageu, e a primeira mensagem que o profeta Ageu prega, traz para o povo, em Ageu 1:2, se você olhar aí na sua Bíblia, Deus diz assim: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo de se edificar
a casa do Senhor. Deus chama Ageu e diz: Ageu, vai lá e faz o povo refletir sobre aquilo que eles mesmos estão falando. E o que eles estão falando é: não chegou o tempo ainda de restaurar o templo do Senhor. Na verdade, a gente sabe que nesse contexto o templo representava a presença de Deus. Estar próximo de Jerusalém, estar próximo do templo e estar em adoração significava estar desenvolvendo um relacionamento com Deus. E aquele povo então diz: não chegou ainda o tempo. Não chegou ainda o tempo de estabelecer o nosso... Chegou o tempo. E Deus diz: veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitar nas vossas casas forradas, enquanto a minha casa fica desolada? Deus então diz para ele: ao longo desse tempo de vocês ficarem cuidando das suas vidas e deixando Deus em segundo plano, eu, quando leio isso daqui, eu fico bastante impactado. Será que eu tenho usado essa desculpa? Será que essa verbalização é minha verbalização diante das demandas da vida? Tantas coisas, e nós vivemos num mundo de muita demanda. Eu digo muitas vezes que nós atuamos no mundo como bombeiros. Vamos apagando incêndios. As coisas vão acontecendo e a gente vai apagando aquelas que são mais emergenciais. Amanhece o dia e a gente está apagando incêndio. Chega meio-dia, a gente está apagando incêndio. 6 horas da tarde está apagando incêndio. E os dias passam, os meses passam, os anos passam. E aí chegamos na idade que alguns de nós aqui estamos, e a gente olha para trás e viu que nós fomos, e constata que nós somos simplesmente bombeiros. Não estabelecemos de fato prioridades para as nossas vidas. Deus, diante dessa reflexão, convida o povo a considerar os seus caminhos. Olha aí para a sua Bíblia, no versículo 5, Deus fala assim: considerai os vossos caminhos, tendes semeado muito e recolhido pouco, colhei, mas não vos fartais, bebei, mas não vos saciais, vestis, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo num saco furado. Deus fala: ó, diante dessa verbalização de vocês, não chegou o tempo, né? E diante da minha reflexão, vocês têm plantado muito e recolhido pouco. Tudo aquilo que vocês têm feito não satisfaz as suas vidas. Eu enxergo que eles não estavam passando fome, eles não estavam passando frio, eles não tinham necessidade, porque as casas deles eram forradas, as casas deles estavam bem construídas, a casa de Deus é que estava abundante. Alcance aquilo que você deseja alcançar. E é interessante, quando eu penso nisso, eu fico olhando para a nossa jornada de vida. A gente é jovem criança, e sonha ter 18 anos e tirar a carta, né? Aí, se a gente anda a pé, a gente quer andar de bicicleta. Conseguiu a bicicleta, não está satisfeito com a bicicleta, quer andar de moto. Conseguiu a moto, não está satisfeito com a moto, quer andar de carro. Conseguiu o carro, acha que o carro do vizinho é melhor e melhor, quer trocar o seu carro pelo carro do vizinho. Compra uma casa, daqui a pouco começa a arrumar defeito na casa e quer trocar por uma casa melhor. Arruma um emprego, já você quer um emprego melhor. E a gente vai nessa dinâmica, correndo atrás de coisas, de bens, de relacionamentos, muitas vezes com pessoas que nunca nos satisfazem. E parece que é isso que Deus está dizendo para eles, porque aquilo que eles estão colocando a esperança bem é a presença de Deus. Os pastores mais antigos que nós diziam que no coração tem um espaço
que é exatamente o espaço. A irmã lembrou, olha que legal. Era exato, e a gente vai de vazio em vazio, buscando atender a nossa necessidade de bem-estar e de felicidade, e não consegue. E é interessante como o mundo mergulha nisso, como cada vez mais o mundo se afasta de Deus e mergulha no mal, no pecado, em coisas que racionalmente não são lógicas, em busca de satisfazer o desejo do seu coração, em busca de trazer felicidade, e ela não pode ser alcançada. Deus faz um convite para eles diante disso e diz no versículo 8: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, e dela me deleitarei e serei glorificado, diz o Senhor. Na verdade, o que Deus está dizendo através de Ageu é: voltem-se para mim, eu tenho a resposta para suas angústias, para suas necessidades, para sua infelicidade, para o seu desejo. Eu posso satisfazer a sua vida. O fato é que nós somos completamente dependentes de Deus, e parece que aquele povo, ao ser chamado à reflexão pelo profeta Ageu, a ficha cai, é coisa de muito velho, né? Faz uma conexão e eles percebem que eles precisam colocar Deus em evidência na sua vida. Percebem que chegou a hora de realmente colocar Deus em primeiro lugar e voltar a restaurar o seu relacionamento com Deus, porque tudo aquilo em que eles têm colocado prioridade não tem trazido o bem-estar e a felicidade que eles almejam e que eles buscam. Eles vão à obra, e na verdade é necessário nós olharmos para as nossas vidas e entender que Deus tem que ocupar um lugar de evidência, que Deus tem que ocupar um lugar de prioridade. Mas tão logo nós percebemos isso, tão logo aquele para o seu relacionamento com Deus, apareceu um desafio externo. Os povos que estavam à sua volta, um governador chamado Tatenai, ele escreve para Dario e diz assim: olha, esse povo está fazendo o que não deveria fazer. Ele coloca aquele povo em risco. Isso está lá em Esdras capítulo 5, nos versículos seguintes trazem sobre isso. E o povo, temendo a ação do rei Dario, temendo a ação dos inimigos, dá uma desestabilizada, e Deus chama Ageu de novo e diz: Ageu, volta lá e fala com o povo. E interessante que no versículo 13, o que Deus mandou Ageu falar, lá no finalzinho do versículo 13, olha aí na sua Bíblia: eu sou convosco, diz o Senhor. Diante dos perigos externos e das situações da vida e do mundo, a resposta de Deus para aquele povo, e muitas vezes a resposta de Deus para as nossas vidas é: eu estou com vós. Verbalizamos, mas nesse mundo em que a gente vive não dá para ser crente, não dá para viver uma vida santa. Já ouviu isso? Já falou isso alguma vez? Diante de uma situação muito adversa, de um cenário em que o mundo está trazendo demandas que você muitas vezes, se recusar, pode sofrer algum revés, alguma contrariedade, e você começa: Deus ou o mundo? Deus ou o mundo? Deus ou o mundo? E vai para o mundo. Mas Deus diz para esse povo: não tema o mundo, eu sou com você. Sou maior que Dario, sou maior que o governador dos povos inimigos à sua volta, e estarei contigo. Na verdade, parece que a resposta de Deus aí é: diante das demandas e dos desafios que nós enfrentamos externamente no mundo, confie em mim e permaneça na sua missão, permaneça no seu propósito. Agora um desafio interno.
Se você abrir no capítulo 2 agora, vai mais um pouquinho para frente, no versículo 3, você vê um versículo bastante significativo. Quem há entre vós, dos sobreviventes, que viu essa casa na sua primeira glória, e em que estado a vedes agora, não é nada aos vossos olhos? Fazem aqui, pela cronologia, e se você ler, você vai ver que ele sempre fala de datas, quando o Senhor fala com ele, que passou aproximadamente uns 50 dias. Desde o chamado, o início da construção do templo, até esse momento, uns 50 dias. A construção continua, vai indo bem, o relacionamento com Deus está sendo restaurado, o templo provavelmente já tem alguma forma, mas haviam ali pessoas antigas, que viram o templo de Salomão, a riqueza daquele templo, como ele era bonito, suntuoso, e aí ele olha para esse novo templo que é materialmente mais simples, e fala assim: mas vocês vão chamar isso daí de templo? Templo era aquilo que Salomão tinha, isso não é nada. Barreiras internas, essa não vinha dos povos vizinhos, essa vinha do próprio povo de Deus. E aí provavelmente eles começaram a pensar naquilo e falaram assim: realmente a gente não tem capacidade para fazer um templo como aquele de Salomão, melhor a gente desistir mesmo, que a gente não tem recurso para fazer isso. Esse é o próximo desafio que sempre aparece quando nós resolvemos desenvolver um relacionamento com Deus. Às vezes, as pessoas que estão à nossa volta, dentro da nossa igreja, dentro da nossa família, que deveria nos apoiar, dão uma palavra negativa. Às vezes não precisa, nós mesmos, com o nosso sentimento de inferioridade, de incapacidade, dizemos para nós mesmos que nós não somos capazes. E interessante que a palavra que Deus manda, imediatamente quando surge esse desafio, está lá no versículo 4 do capítulo, no versículo 4 do capítulo 2, eu tinha reforçado isso bastante no nosso slide, mas eu gostaria que você olhasse aí, e você vai ver que nesse texto ele fala: esforça-te, esforçai-vos e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. O que Deus está dizendo para o povo quando surgirem as barreiras internas, vindas de você mesmo, vindo do meio que deveria ser apoiado, tem uma forma de combater e vencer: esforçar e trabalhar. Esforçar e trabalhar. Se o primeiro desafio era confia no Senhor, o segundo é esforça e trabalha, porque eu estarei com você. O esforço e o trabalho constroem. Nada se constrói sem esforço e trabalho. Infelizmente, na cultura brasileira, nós gostamos que as coisas caiam do céu. Não sei se é só na brasileira, porque Salomão teve que escrever: vai aprender com a formiga. Mas você percebe como na nossa cultura nós queremos ganhar na loteria? Nós queremos receber uma herança? Nós queremos que as coisas cheguem para nós? Mas, na Bíblia, na vida real, a única forma de conquista é esforço e trabalho, determinação. Eu escolhi algo, eu vou até o fim, com persistência, com perseverança. Parece que Deus chega para eles e fala assim: esforcem-se, esforcem e trabalhem, que eu vou ser com vocês, e também esse desafio vai ser vencido. E parece que eles também atendem esse desafio e continuam trabalhando. Mas é interessante que Deus, além de
chamá-los ao esforço e ao trabalho. No versículo 9 ele diz: a glória dessa última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos, pois nesse lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. As pessoas estavam olhando para o templo pela sua construção material. Deus chama aquelas pessoas a olhar para o templo pelo seu significado espiritual. O templo de Salomão foi muito mais suntuoso e com muito mais riquezas, mas é nesse templo que Jesus é apresentado. É nesse templo que Jesus desenvolve o seu ministério. É nesse templo que vem a paz. O versículo 9 diz: darei a paz. Olha que mudança de perspectiva. As pessoas dizem: esse templo não é nada, porque não tem riquezas. Deus diz: esse templo é muito melhor, porque é nele que virá. O ouro Deus tinha para dar, mas não era ouro que Deus queria, não era prata, não era riqueza. Era um relacionamento com aquele povo, e o relacionamento viria através de Jesus Cristo, e é através de Jesus Cristo que ele veio. Chegando ao final da minha hora, tem duas outras coisas muito interessantes nesse texto, eu vou passar por elas rapidamente. A próxima é que Deus chama aquele povo para purificação. Os versículos de 10 até o versículo 19, até o versículo 17, Deus faz um jogo de palavras através do profeta sobre puro e impuro, e chama aquele povo à purificação. E eu, quando penso nesse texto, eu fico fazendo relações com o nosso mundo atual, e Deus diz assim: uma coisa é imunda, impura, ela toca numa coisa pura e ela fica impura. E a gente viveu isso muito nos últimos tempos, né? Você se aproximava de uma pessoa sã, sem nenhuma doença, e ficava são, mas você se aproximava de uma pessoa com Covid, com vírus, e você ficava doente. Interessante, né? Mas o que Deus está dizendo é: cuidado com as coisas das quais você se aproxima. Cuidado com as coisas que você adere à sua vida. Cuidado com as coisas que você traz para a sua vida. Rita, fecha o ouvido aí. Eu dizia sempre para os meus filhos, quando eles começaram a chegar na adolescência, que achava que eles podiam ir para qualquer lugar e sem se contaminar, então eles queriam sair com os amigos e ir para um bar, queriam sair para os amigos e ir para uma festa não muito adequada. Eu falava sempre para eles: não é porque você coloca a cueca vermelha por cima da calça que você é super-homem, tá? Às vezes nós achamos que nós podemos muito mais do que nós podemos, que nós somos capazes de enfrentar todas as situações e todas as circunstâncias e sairmos tranquilos, sem nenhuma situação adversa para as nossas vidas. E o que Deus está falando aqui é: busquem um caminho de purificação, busquem um caminho de relacionamento com Deus, busquem um caminho em que você realmente separa a sua vida para ter um relacionamento comigo. E por último, para finalizar, Deus desenvolve um relacionamento de confiança com o seu povo. Versículo 20 a 23, Deus faz uma promessa de bênção para aquele povo e diz que vai usá-los e fazer deles uma grande nação. Concluindo então, para desenvolver um relacionamento saudável com Deus, nós temos condições de estabelecer um relacionamento saudável com Ele. Se Deus está em um canto da nossa vida, temos muitas outras demandas prioritárias na frente de Deus. Provavelmente nós teremos grande dificuldade de desenvolver um relacionamento saudável com Ele. Estabelecendo-se Deus como nossa prioridade, atender o chamado. Isso não quer dizer que é um segredo de sucesso fácil, que as conquistas serão tranquilas. Haverão desafios externos, haverão desafios internos,
mas Deus estará ali conosco, se a gente decidir se purificar e confiar em Deus, de que Ele vai realmente conduzir-nos a um relacionamento íntimo, próximo e próspero com Deus. Vamos orar? Senhor, obrigado por esses momentos que nós passamos na Tua casa, ou estamos passando na Tua casa. Agora, Senhor, nós vamos para a ceia, um momento em que nós podemos olhar para aquela cruz e perceber o Senhor vindo ao nosso encontro para nos salvar, ó Deus. Que essa visão seja forte, Senhor, seja robusta nas nossas vidas, e que nós possamos tomar o passo que esse povo tomou, de nos aproximarmos com o Senhor e desenvolvermos a cada dia um relacionamento mais íntimo e mais saudável com o Senhor. Nós suplicamos em nome de Jesus. Amém.